Bom, amigos, muito bom dia a todos, a você aqui na região metropolitana do Cariri, por que não dizer Brasil afora para quem nos acompanha aqui através do canal do Pedro Silva. Juazeiro em festa, né? Recebendo secretários sociais de todo o Nordeste do Brasil nesse encontro regional do Congemas. E para a gente é um prazer receber aqui o Técio, que é do Ministério da Cidadania, ao lado da Secretária Nacional de Assistência Social, Maria Ivelônia Barbosa. Maria Ivelônia Barbosa, qual a importância que tem deste encontro aqui, o 22º aqui na região Nordeste, para discutir alguns problemas relacionados à assistência social? Qual o balanço que você faz até agora, que melhorias nós tivemos e que, logicamente, quem sai ganhando é a população com esse trabalho que é realizado? Quem ganha é a população, porque este encontro ele tem o intuito de trocas de experiências. Então teremos aqui diversos municípios aqui da região Nordeste trocando experiências, falando da sua forma de atendimento, além de que esta é uma oportunidade de fortalecimento do Pacto Federativo, porque nós temos no mesmo espaço governos municipais, o governo estadual e o governo federal, cada um dentro da sua esfera, dentro da sua expertise, buscando formas de atender com qualidade a população brasileira, especialmente neste contexto pós-pandêmico, em que do ponto de vista sanitário tem uma superação, mas do ponto de vista social nós ainda temos consequências a serem restabelecidas, situações a serem ainda amenizadas. Então este é o nosso intuito, discutir o quanto já avançamos e avançamos no sentido de ser uma política pública nova, mas uma política pública que mostrou a sua importância, que conseguiu diminuir o número de mortes no contexto da pandemia, porque foi graças a nossas equipes de assistência social, foi graças aos nossos gestores que estiveram ali à frente dessa situação, que estiveram ali muito próximos da população, que nós tivemos a diminuição das consequências dessa pandemia. Então esse encontro é justamente para qualificar o nosso atendimento e trazer respostas efetivas para o nosso povo brasileiro. A resposta do governo federal fez com que toda a situação passada no momento da pandemia fosse amenizada com o sofrimento da população, principalmente da população menos favorecida, Brasil afora, não falando só do Nordeste, logicamente, onde vai acontecer este congresso? Esta pandemia pegou a todos nós de surpresa, no sentido de que nunca tínhamos passado uma situação que devastasse tanto. Porém, o governo federal conseguiu ser rápido nas suas respostas. E o Ministério da Cidadania conseguiu ali, por meio da Política Nacional de Assistência Social, dar respostas e fortalecer as gestões estaduais e as gestões municipais para que conseguissem dar essa resposta ali para a população. Nós sabemos que é no município que a vida acontece. Então, a primeira providência da nossa Secretaria Nacional de Assistência Social foi pensar em diretrizes, pensar em orientações de como os gestores deveriam atender a população que estava nos abrigos, como atender a população de crianças e adolescentes, como atender os idosos, que também é uma parcela muito vulnerável nessa questão da pandemia, como atender as mulheres que eram vítimas de violência, enfim, houve toda uma mobilização e uma união de esforços. É importante ressaltar que nós só alcançamos as respostas que foram alcançadas porque houve união de esforços. Nós sabemos da importância que tem o governo federal, o governo estadual e estes para fortalecer e apoiar as ações do governo municipal, porque é ali em que existe o contato direto com a população. Esse foi o papel do Ministério da Cidadania. Acreditamos que essa é uma ação que tem que acontecer
de mãos dadas, e é por isso que nós estamos aqui ao lado da nossa secretária municipal de Juazeiro do Norte, a Josi, que tem nos recebido muito bem, recebeu o governo federal e demonstrou que é uma gestora que tem esse espírito colaborativo, que compreende que a missão da secretaria é atender com qualidade a população, e se é este o objetivo comum, nós sabemos que isso terá resultado, porque é assim também que o governo federal pensa. Por se tratar de um programa social, teve um diferencial muito grande na gestão Bolsonaro. E aqui ninguém está fazendo politicagem, não. Tentaram fazer politicagem no sentido de atrapalhar o trabalho que foi feito. Mas o Brasil inteiro foi atendido, independentemente de sigla partidária. Esse foi o grande objetivo do governo federal. Sim, esse foi o objetivo. O governo federal compreende que precisa fazer gestão para todos, mas que precisa fazer gestão especialmente para os que mais precisam. E o nosso ministério é o braço social do governo federal. E aí não tem bandeira, né? É o braço social do governo federal, e nós temos sim trabalhado dioturnamente para alcançar toda a população, mas por meio da política de assistência social, alcançar especialmente os que mais precisam, alcançar os que por vezes nós somos a única voz que eles têm, nós somos a única mão em que eles podem confiar. Bom, Juazeiro do Norte, para quem está nos assistindo, hoje é a capital nacional da assistência social. Estamos aqui ao lado do Técio Brandão, ele que é representante do Cadastro Único, coordenador nacional. Se não for, você pode me corrigir, que eu não acho ruim, não. Nordestino é assim. Se eu afastar aqui para Léo ver a mesa, que eles que depois vão aproveitar. Técio, a importância dessas conversas que vocês estão realizando, principalmente aqui em Juazeiro, depois vai ganhar outra região. Como é que está com a expectativa e o que foi detectado até o momento e o que é que pode ser feito para melhorar mais ainda o atendimento junto à população? A gente entende a importância desse momento, um momento de diálogo, como a secretária trouxe, um momento de aproximação. A gente entende que a política pública, principalmente da assistência social, ela tem que ser discutida, dialogada e construída em conjunto. Então, lançamos recentemente um pacote de modernização do Cadastro Único, que contempla desde um aprimoramento do entendimento das famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social. Isso quer dizer que a gente vai ter mais informação, mais dados e políticas públicas sociais cada vez mais aderentes à realidade dessa população. Lançamos recentemente também um aplicativo que vai permitir com que a população possa ter mais acesso, transparência e mais agilidade também para a gestão municipal. Vamos, dentro desse pacote de modernização, propiciar conectividade para aqueles municípios que também têm dificuldade de conectividade e, além de tudo, todo um processo de revisão e averiguação das bases de dados cadastrais para que as políticas públicas elas possam ser cada vez mais acertadas. Então, esse é um momento em que a gente vem para aproximar, dialogar ainda mais e construir em conjunto, principalmente porque o Cadastro Único ele é a principal fonte de dados, é o coração das políticas públicas sociais de todo o nosso país. Para a gente é muito importante, é um evento extremamente importante, para mim pessoalmente, que sou nordestino, entendo a importância desse evento de hoje e com esse diálogo, com esse debate, com esse processo de aproximação do governo federal, a gente espera principalmente acolher a população mais vulnerável, porque no fim o nosso foco, toda essa discussão é para gerar impacto na vida das pessoas que mais precisam. Quando você fala em modernidade, logicamente você está falando em uma ferramenta que vai agregar mais, ou seja, atender mais a população, é o governo federal se aproximando mais de quem precisa dos programas do governo federal, mais especificamente do CadÚnico. Perfeitamente. Esse é o momento em que a gente entende que, pós-pandemia, todas as gestões municipais e o próprio processo do governo federal ele foi impactado. Ninguém pensou em viver um processo pandêmico. Então, esse retorno do processo de pandemia, todo o governo federal se importou muito para apoiar as gestões municipais para que esse processo de construção ele pudesse ser ainda mais aprimorado e aí sim as políticas públicas sociais que se utilizam do Cadastro Único pudessem continuar tendo os seus dados atualizados, a população pudesse continuar sendo acolhida e o processo ele pudesse continuar existindo da forma que existe. Logicamente, o apoio da população é essencial para que o programa possa dar certo, né? Quando vocês falam em modernização e de acolhimento nas secretarias, logicamente passa pela população em chegar junto, ajudar
e realmente fazer uso daquilo que o governo está propondo para essas pessoas. Hoje nós temos no Cadastro Único 80 milhões de pessoas, são 34 milhões de famílias brasileiras que estão nas bases do Cadastro Único. Mas para a gente, cada pessoa dessas 80 milhões conta. Então, cada pessoa, cada família é importante nesse processo. Para isso é que criamos uma funcionalidade para que essas pessoas pudessem realizar o seu pré-cadastro e passassem a ser, ali naquele momento, enxergadas para que tanto o governo federal quanto o poder público municipal e estadual pudesse acompanhar e acolher aquela família em momento de maior vulnerabilidade. Quando você fala nesse sistema de atender melhor, logicamente, nos governos passados, e aí a gente fala aqui claramente, logicamente com todo respeito, tem a tal da corrupção. Isso foi cortado no governo de Jair Messias Bolsonaro. Isso facilitou, sobrou recursos para que vocês pudessem atingir o maior número de pessoas no Brasil? Para a gente é motivo de orgulho ter um governo que não tem nenhum caso de corrupção, mas para além disso, e quando a gente volta para a política pública de assistência social, políticas como o auxílio emergencial, onde nós tivemos ali naquele momento quase 70 milhões de pessoas recebendo ali uma transferência que é reconhecida a nível internacional de quase 370 bilhões de reais, em que o Cadastro Único proporcionou um pagamento rápido de 6 dias após a criação para aquela população vulnerável, acolhendo aquela população. Hoje o Brasil ele é referência na política pública de acolhimento no processo de pandemia. A gente tem partilhado a experiência do auxílio emergencial e isso continua com o Auxílio Brasil. Zeramos a fila do Auxílio Brasil, hoje são 18 milhões de famílias recebendo R$400. Para a gente é muito importante esse processo, porque justamente conhecer melhor as famílias em situação de vulnerabilidade, melhor ampará-las, mas também proporcionar trilhas para que elas possam seguir o seu caminho de saída dessa zona de vulnerabilidade e ter ali a sua emancipação cidadã.